Tiago 1,12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, de novo, bem-aventurado o homem que suporta a provação. Amém? Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Feche os olhos, peça para Deus falar ao teu coração. Peça para Deus falar com você. Pai, fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, essa passagem, se nós pensarmos, né? Como que bem-aventurado é feliz. Como feliz é aquele que persevera na provação. Porque, queridos, na prática, quem está na provação, o que acontece com ele? Ele vai se sentir infeliz, né? Ele vai dizer, eu estou numa grande prova, que tristeza, como eu estou triste, eu estou passando por uma grande luta, eu estou passando por uma grande prova. Mas a Bíblia, queridos, como nós já vimos, ela contradiz ao mundo, ela contradiz aquilo que é a nossa mentalidade humana, aquilo que nós temos como verdade. A Bíblia faz questão de nos ensinar, nos lapidar e vai mostrar que aquilo que muitas vezes nós repudiamos pode ser um caminho de Deus para nos aperfeiçoar, para nos tratar, para nos curar, para nos lapidar para a vida eterna. Para entrarmos pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, poucos entram pela porta estreita, mas são muitos os que entram pela porta larga. Por isso, o que Tiago está dizendo? Feliz é o homem que suportar a provação. Feliz, porque depois de aprovado, ele vai receber a coroa da vida. Quer dizer, queridos, que nesta terra nós seremos provados. Quer dizer, queridos, que nesse período que nós estamos na terra como peregrinos, nós passaremos por provações, nós passaremos por dificuldades, nós passaremos por lutas. Mas feliz é quem perseverar. Feliz é quem for até o fim. Porque no final disso tudo, sendo aprovado, você vai receber a coroa da vida. Porque Deus prometeu isso para todos os que Ele amam. Agora, nós conhecemos a passagem que diz que muitos serão chamados. Muitos são chamados. Mateus 22:14. Mas poucos os escolhidos. Então, nós sabemos, queridos, que você verá comigo, que no final dos tempos, nós, servos do Senhor, os crentes, os que creem, os que dizem que creem, eles o que passariam por grande provação, porque são chamados. Porque muitos são chamados, mas poucos serão o que? Escolhidos. Então, na verdade, nós sabemos, né, como diz a palavra de Deus, João 3,16, né, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus amou o mundo todo. Na verdade, Deus chama a todos. Mas, na verdade, nem todos ouvem o chamado de Deus, nem todos atendem o chamado de Deus. Se você se lembrar daquela passagem que diz que o Senhor faz uma grande festa e Ele chama, né, as pessoas para virem para essa festa. Ele já preparou tudo, está tudo montadinho. E
eles começam a dar, uns dão uma desculpa, outro dá outra desculpa, um está muito ocupado, outro, ele não faz muita questão, o outro, ele está ali, faz uma troca, ele prefere outra coisa, e diz então que o Senhor, ele chama os mendigos da rua, e eles falam, olha, peguem estes e coloquem-os na minha mesa, a minha mesa não vai estar vazia, mas muitos, o que acontece? Ficariam de fora, não entrariam no reino. Por quê? Porque não atendem ao chamado. Por quê? O Senhor chama, Ele chama, mas você vai ver que a questão de ser o escolhido é de ser aquele que se dispõe, é aquele que atende ao chamado, é aquele que suportar a provação, porque o mundo vai gritar o tempo todo para você, desista, o mundo vai gritar o tempo todo para você, você não precisa de Deus, caminha com a tua própria força, faz o que você pode, faz o que dá, vai da sua maneira, faz o seu jeito, atende o apelo da sua carne, atende a tua vontade, viva feliz, para que levar a cruz, para que renunciar? Mas Apocalipse 2:10 diz, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então você percebe, queridos, que bem-aventurado é quem suportar a provação. É quem suportar ser provado. É quem suportar até o fim. Porque vai receber a promessa. E nós vamos ver juntos, aqui no livro de Daniel 11, 35 e 36, que Deus, Ele nos ensina algumas situações de provação que ocorreriam nesses últimos dias, na face da terra, sobre o povo de Deus. E diz então o versículo 35, primeiro, que Deus usaria a prova para purificar o povo dele. Olha o que diz, alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então, querido, perceba, pode manter o 35? Perceba, queridos, que no final dos tempos, até o período do fim, até o período final da concretização daquilo que é o reino de Deus, o que ia acontecer? Os sábios. Quem são os sábios? São os entendidos. Muitos entendidos, que são os que conhecem a Bíblia Sagrada, que conheceram, adquiriram o conhecimento, muitos cairiam para serem provados, para serem purificados, para serem embranquecidos. Queridos, não se trata de castigo, às vezes é prova realmente, porque a Bíblia fala que o fogo tira a escória. O fogo tira a impureza. Deus, Ele não desperdiça a nossa dor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo um propósito. Então, a dor, a queda, o tropeço, a provação, a dificuldade na vida daquele que crê não é vã. Há um propósito, e o propósito é provar, purificar e embranquecer. Então a pessoa, muitas vezes ela está sendo ali, provada a quê? Com relação ao seu caráter, provada com relação a quê? A sua perseverança, provada com relação ao quê? A sua resistência. Então, em nome de Jesus, entenda, Deus usa a prova para purificar. Vejamos Provérbios 16:3, confirmando esse versículo. O que diz a palavra do Senhor? 17:3. Provérbios 17, Mateus. Isso. O crisol prova a prata,
e o forno, o ouro. Mas aos corações prova o Senhor. Então, queridos, o ouro, ele passa pelo fogo para ver se é ouro mesmo. Ele tem que suportar o fogo. Se não suportar o fogo é porque não é ouro, é escória. Então o ouro ele tira a sujeira. Então a prova, querido, na vida do crente, ela separa o que é precioso do vil. O que é realmente sagrado, santo, do que é maligno, do que é pernicioso na vida do crente. Tudo que não é ouro, quando entra em contato com o fogo, rapidamente se revela, se entrega, porque o que não é ouro não resiste à chama. Então, querido, o crente, quando ele passa pelo fogo, ele vai o que manifestar ali? Se ele é ouro ou se ele ainda está ali, é uma lataria, O fogo vai provar o que você tem dentro de você. Assim é a prova. Ela tem esse efeito purificador. Pode perceber que quando a chama aquece, muitas pessoas começam a emergir, com rebeldias, com insatisfações, com murmuração, com queixume, com desejos vãos, coisas que estavam escondidas, E aquilo que era uma aparente virtude, na hora do fogo desmorona. Aquilo que era uma aparente santidade, aquilo que era uma aparente firmeza, na hora da fornalha, acaba. Parece que aparece outra pessoa ali. Por quê? Porque essa pessoa precisa ainda amadurecer espiritualmente. Essa pessoa ainda precisa ser fortalecida, precisa ser forjada. Então você vai ver muitas vezes na Bíblia Deus falando que te levo ao deserto para te falar ao coração. Então o Senhor, Ele leva a pessoa a uma condição de prova para poder ali revelar o coração daquela pessoa. Então não se assuste se na hora que o fogo acende, na hora que a chama da provação vem contra a sua vida, de repente você se mostra uma pessoa destemperada, uma pessoa sem domínio próprio, uma pessoa sem fé, uma pessoa incrédula, uma pessoa blasfema. Então o Senhor está dizendo que nos tempos do fim, muitos cairiam e seriam purificados e seriam acrisolados pela fornalha, realmente pela provação, e seriam ali embranquecidos. O propósito de Deus nas nossas dificuldades é nos aperfeiçoar, nos curar, nos lapidar e nos transformar em nome de Jesus. E eu quero te dizer, bem-aventurado é quem suportar a provação. Bem-aventurado é quem suportar. Então, querido, na hora que a chama aquecer, continue sendo um servo de Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Significa que você é ouro bruto. Você permanece o mesmo. Está na chama. Lembra lá de Sadraque, Mesaque e Abidnego? O que eles falaram? O rei disse, olha, eu vou te lançar dentro da fornalha de fogo ardente. O que eles falaram? Olha, se Deus quiser me livrar, Ele livra. Se Deus não quiser me livrar, Ele faça a vontade dEle. Por quê? Porque eles não temiam a chama, eles não temiam o fogo, eles não temiam a provação. Eles eram ouro já, eles estavam já no máximo ali daquilo que era o preparo, a maturidade espiritual. E eu quero declarar na sua vida, na minha vida, que quando a fornalha aquecer para o nosso lado, nós permaneçamos e sejamos realmente ouro. Não tenhamos só uma aparência de virtude, uma aparência de crente, uma aparência de fiéis, uma aparência de pessoas cheias de fé. Não, na hora da provação, que você continue ali, irredutível dentro do fogo, crente, confiando, declarando o poder de Deus na tua vida, porque feliz é quem suportar a provação, porque depois de ser aprovado, você vai receber a coroa da vida em nome do Senhor Jesus. Deixa Deus lapidar a sua vida. Perceba, foi dito
que então, no tempo do fim, muitos seriam purificados. Segundo, perceba lá em Daniel, pode voltar, Mateus, Daniel 11, 35. O segundo ensino que nós vemos aí, Deus tem um tempo determinado. Olha que interessante que diz aí, porque se até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Queridos, entenda, aprenda isso. Há um tempo determinado. O sábio Salomão falou isso. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de chorar, há tempo de rir. Há tempo para tudo, e eu quero que você entenda, nada foge do controle de Deus. Mesmo no caos, existe um tempo marcado por Deus, existe um propósito de Deus, nada foge do controle de Deus. Mesmo que esteja as coisas, esse momento que Daniel está escrevendo, é o tempo do fim. Ele está escrevendo sobre o anticristo, ele está escrevendo sobre o momento em que o anticristo se aparece e já começa todo aquele processo do fim. E, no entanto, diz a palavra de Deus que há um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. Então eu quero te dizer hoje, não se apresse, não se desanime. O relógio de Deus é perfeito. Descanse, porque o que Deus promete vai acontecer na hora certa na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Pode descansar. Se nesse momento, que é o momento de maior caos no mundo, é o momento em que o anticristo aparece realmente na terra, se neste momento já tem tempo determinado, tem tempo determinado para o anticristo agir na terra, tem tempo determinado para ele cair, tem tempo determinado para Jesus assumir o trono na terra. Então perceba, queridos, Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Então, essa tua provação também tem tempo determinado. Só seja ouro no meio dessa fornalha. Só seja ouro verdadeiro no meio dessa prova. Não negue ao teu Deus. Não permita que o mal te consuma, que o fogo te consuma, que as trevas te consumam. Mas em nome de Jesus, espere, porque há um começo e há um fim para toda situação que ocorrer na tua vida e o que ocorre nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Terceiro ensino que nós vemos está no versículo 36. O orgulho do homem não dura para sempre. Olha o que diz: esse rei, que é o anticristo, fará segundo a sua vontade. Ele se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses. Todo mundo sabe, o anticristo, ele vai se colocar acima, do Deus eterno. Ele vai apresentar a besta, que é Satanás, como o verdadeiro Deus. E ele vai se colocar sobre Deus. Perceba que diz, ele se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E ele o quê? Contra o Deus dos deuses. Então, eu quero que você entenda, o orgulho do homem tem tempo para acabar também. O orgulho do homem não dura para sempre. Quem se exalta contra Deus pode até prosperar por um tempo, mas tem limite. Perceba, queridos, tem dia certo para acabar. As pessoas podem se levantar contra Deus por um tempo, mas esse tempo já está determinado. A soberba tem data de validade. Olha que interessante. Ele vai se levantar, já está escrito. E todo mundo sabe, o caminho do anticristo na terra. 3 anos e meio, ele finge ser, o homem da paz,
Diz a palavra de Deus, e se dirá paz, 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 mas eis que virá repentina destruição. Então o anticristo virá com o discurso da paz, que ele quer o bem, que ele quer a justiça, e ele vai ganhando os corações, e ele vai controlando, mas de repente ele quer controlar também a fé, a religião, e ele vai se voltar contra todas as religiões, contra todos os deuses. Perceba lá que diz, né? Todo Deus com letra minúscula, é todo tipo de Deus que as pessoas levantam como Deus e não é Deus, ele vai se levantar contra, ele vai proibir o culto a qualquer outro Deus, e também o culto ao Deus dos deuses. Olha lá, ele vai se levantar contra tudo. Mas esses 3 anos e meio, que ele aparenta ser bonzinho, ele estará ali, mas perceba, há tempo. O relógio de Deus cronometra tudo, há tempo. 3 anos e meio, ele finge ser bonzinho. 3 anos e meio, ele tira a máscara e revela quem ele é. Que ele é o quê? Um instrumento de Satanás, um filho realmente de Satanás na terra. E então, esse é o anticristo, é contra Cristo. Mas entenda, a soberba dele, ele vai se levantar contra o Deus dos deuses. Já tem prazo de validade. É 7 anos que ele vai ficar. 7 anos, já sabe. Nós já sabemos. Por quê? Eu quero que você entenda. Porque todo mal nessa terra tem prazo de validade. Deus permite por um tempo, mas ele põe a mão para resolver, porque ele é Deus soberano sobre a terra e sobre o céu, e sobre tudo na tua vida. Deus tem o controle em nome de Jesus. Amém? Então, em terceiro lugar, a soberba tem data de validade. O orgulho do homem não dura para sempre. 4º lugar, falar contra Deus não muda quem ele é. Olha o que diz aí a palavra de Deus no versículo 36, que ele se levanta contra o Deus dos deuses. E ele vai falar coisas incríveis e será próspero. Quer dizer, ele vai ofender Deus, ele vai blasfemar de Deus, ele vai falar e vai amaldiçoar, e mesmo assim, o que diz lá? Ele vai ser próspero, até que se cumpra o tempo. Entenda, por um tempo Deus permite. Então assim é. Falar contra Deus não muda quem Deus é. O mundo pode blasfemar, se opor, zombar de Deus, da palavra, dos princípios, mas isso não afeta Deus. A blasfêmia não diminui quem Deus é. Deus continua no trono. Ele continua sendo o Rei dos reis, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E aquele que blasfema tem data de validade também. Por quê? Porque ali, Deus já determinou, 7 anos, você vai poder reinar. Você não quer reinar, Satanás? Você não diz que você, que é o bom? Então, 7 anos você vai poder fazer. Vamos ver. Está determinado o começo, o meio e o fim. E sabe o que acontece? Satanás vai só mostrar que ele não é capaz de absolutamente nada, porque vai virar um caos esse mundo, porque ele é um anarquista, ele é um rebelde, ele é alguém totalmente sem regra, sem lei, sem norma, e nesse mundo sem lei, sem norma, é um caos, e vai virar um terrível caos, e haverá só morte, destruição, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, nesses 7 anos, é um tempo que Deus permitiu para ele reinar aqui na terra, que é o tempo do anticristo. Mas entenda, falar contra Deus não muda quem ele é. Por isso que às vezes você vai ver pessoas que desrespeitam a Deus, ofendem o nome de Deus, e você pensa, meu Deus, como que pode uma pessoa faz isso, fala isso, e não acontece nada? Não, deixa. Tem data de validade, porque a hora que Deus tira a mão, porque na verdade a questão não é nem Deus pôr a mão, é só Deus tirar a mão da misericórdia, queridos, que a pessoa se afunda sozinha. E eu quero te declarar que você entenda,
falarem contra Deus não muda quem Ele é. Ele é Deus, Ele é Rei, Ele reina, é soberano e Ele governa a tua vida. Creia no Senhor de todo o teu coração, espera nele e Ele satisfará o desejo do teu coração em nome de Jesus. 1 João 4,3 diz que a origem define a linguagem. Você vai entender isso. Olha o que diz. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Pode pôr o 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Então entenda, a origem define a linguagem. Por quê? Quem é do mundo, o mundo ouve. Olha só, quem é do mundo, o mundo ouve. Mas o que acontece? Diz o outro, pode pôr no 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Então perceba, a tua origem vai definir a tua linguagem. Quem é do mundo, o mundo ouve, o mundo aplaude. Por isso que o mundo incentiva, ele incentiva a pessoa a ser cada vez mais, sabe, escrota mesmo, a ser imunda, a ser suja, perniciosa. O mundo, ele vai apoiar ao máximo. Lembre-se, o mundo vos odeia, mas nós precisamos entender, nós somos de Deus, e quem é de Deus irá nos ouvir. Então você precisa ter a palavra de Deus no teu coração. O mundo, ele aplaude quem é do mundo. O mundo ouve quem é do mundo. Então, popularidade não é aprovação de Deus. Então, por isso que os cristãos, em sua maioria, verdadeiros, eles serão os João Batistas nesse tempo do fim, que são muitas vezes solitários, que são muitas vezes sozinhos. Por quê? Porque ele quer falar de Deus, e quem é do mundo não ouve, não tem interesse nas coisas de Deus. E eu quero que você guarde no teu coração, as palavras da tua boca procedem do íntimo do teu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. E se o seu coração estiver cheio de Deus, querido, o mundo te odeia, mas eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, quem é de Deus vai ter interesse em ouvir tuas palavras e estar perto de você e receber o que você tem em nome de Jesus. Sabe qual é o problema? Muitos crentes querem a aprovação do mundo, querem ser aceitos pelos mundo, pelos amigos, pela situação ao redor e começam a ceder para o mundo, e começam a ceder, e começam, eu não quero ser mal educado, e começam a entrar em assuntos e aceitarem assuntos, e daqui a pouco estão falando um monte de palavrão, e daqui a pouco estão até fazendo práticas, malignas, porque, eu não quero dizer não, eu não quero contrariar, e sabe o que acontece? Está sacrificando a própria alma. Bem-aventurado sois vós que suportarem a provação. O mundo vai te provar, o mundo vai provar você, olha, vamos fazer isso, vamos para aquele lado, vamos para o caminho largo, vamos fazer dessa forma, e você, querido, precisa focar no chamado do teu Deus, na vontade do teu Deus, porque feliz é quem suportar a provação, vai receber a coroa da vida eterna em nome de Jesus. O mundo vai te provar o mundo inteiro, vai te provar o tempo inteiro, vai querer provar você, para você ceder, mas é aquilo que diz a palavra de Deus. Você precisa ter o quê? Uma origem. A tua origem é Deus. E se tua origem é Deus, você vai ter a linguagem definida conforme a palavra de Deus. Assim como quem é do mundo vai ter essa origem mesmo, que é carnal, que é mundana, que é terrena, que é passageira, e que o quê? O mundo passa. Os prazeres do mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Quinto lugar,
que nós vemos aqui no livro de Daniel, o propósito de Deus vai se cumprir. Nós vimos lá, Daniel 11, né? Isso no versículo 36. Olha que interessante, que diz: aquilo que está determinado, a última frase, será feito. Entenda isso, querido. Olha como que Deus é. O que Deus determina vai ser feito. E ponto final. O que Deus determina vai ser feito. Mesmo com guerras, mesmo com reis, mesmo com crises, a última palavra é de Deus. Nenhum plano do inimigo cancela o plano de Deus. O plano de Deus não é frustrado. Nós podemos confiar que no fim de tudo, a vontade dele permanece. E eu quero declarar, tudo o que está determinado por Deus será feito em nome de Jesus na tua vida, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Ai, mas olha, o mundo é rebelde. Ai, as pessoas são rebeldes. Mas tudo que foi determinado será feito. E será feito como Deus determinou. Tanto que as coisas estão acontecendo, né? Os acontecimentos só comprovam quanto a Bíblia é verdadeira, como diz a palavra do Senhor. Nem uma vírgula, nem um tio passará de toda a palavra de Deus, sem que tudo se cumpra, e tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos. Sabe por quê? Porque tudo que Deus determina será feito, e assim é na tua vida também, em nome de Jesus. Sexto lugar, perceba e guarde no teu coração, o versículo 35 disse, que nem todos conhecedores vão perseverar. Olha o que disse, alguns dos sábios cairão. Então, alguns que são entendidos sucumbirão no meio de toda essa situação. Alguns que são entendidos cairão e permanecerão caídos. Ter conhecimento, querido, não garante firmeza. Nós precisamos de sabedoria, mais fé, mais perseverança. Naquele grande dia, por isso que é importante você aprender a ficar firme na hora da provação, porque essa nossa geração já tem que ser preparada para esses dias de grande luta. Eu estou fazendo um levantamento de hinos, né, antigos, veredas antigas. Você que não segue o nosso Spotify, vai lá no nosso Spotify da igreja e siga. São hinos, queridos, dos cristãos lá do ano de 1800, de 1810, 1815. E sabe o que acontece? Olha, você ouve aqueles hinos, você fala, meu Deus do céu, eles eram homens tão determinados na fé, e eles passavam por perseguições, eles passavam por situações adversas, e alguns dos hinos, eles até falam assim, ó morte, eu não te temo, ó morte, eu não te temo, se você vier, eu não te temo, porque eu encontrarei com o meu Senhor e meu Salvador. Ó morte, eu não retrocederei diante de nada. Então você vê os hinos deles, são hinos, queridos, que na verdade trazem uma mentalidade deste povo, que foi um povo posicionado, um povo forte, foi um povo que suportou provações, suportou prisões, suportou cárceres, suportou muitas dificuldades e permaneciam fiéis, porque entenderam a importância de seguir a Jesus e ter a salvação e a vida eterna. E nós precisamos lembrar do que Jesus falou, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos que está no céu. Então, nós precisamos voltar àquilo que é a realidade da palavra de Deus, porque o Senhor diz que nos últimos tempos, muitos cairão. Muitos serão provados, muitos serão embranquecidos, e nós precisamos saber quem nós seremos neste tempo do fim. Não adianta só você ter conhecimento, agora preste atenção. A Bíblia fala
que Jesus não voltará, está no livro de Tessalonicenses, sem que antes apareça o homem da iniquidade. Quer dizer, nós veremos a face do anticristo. Eu não sei se nós ficaremos ainda algum tempinho, enquanto ele estiver na terra, bonzinho. Eu não sei, existem teólogos que dizem que nós seremos arrebatados bem no começo, é o que eu creio. Assim que o anticristo aparece, já começa a contagem regressiva e nós aguardamos o arrebatamento. Outros teólogos dizem que nós passaremos por esse tempo bonzinho dele, 3 anos e meio, e haverá o arrebatamento no meio. Outros não, defendem que nós passaremos sim esses 7 anos na terra. Então, querido, eu não sei se Jesus vai voltar no começo, no meio ou no fim da grande tribulação. Mas eu sei de uma coisa, eu e você precisamos estar preparados. Eu e você, porque no dia, a palavra de Deus diz que quem aceitar a marca da besta não terá mais salvação. Está determinado. Não vai poder comprar, não vai poder comer, não vai poder vender, não vai poder nada, se não tiver a marca da besta. Aí, por exemplo, vamos simular. Se fosse amanhã, apareceu ele aí, ele está bonzinho, ele está mostrando que ele gosta, né, de fazer justiça, ele só quer o bem de todo mundo, e ele impõe a marca, que é na testa ou na mão direita, está escrito na Bíblia Sagrada. Aí você vai lá, eu não posso ficar sem comer, né? Eu não posso, pastor, porque eu tenho que dar de comer, eu tenho que comer, como que eu vou ficar sem comer, pastor? Aí você vai lá, você dá a sua alma, porque é o que a Bíblia fala. Você dá a sua alma. E você está aqui, hoje é julho de 2026. Você está ouvindo. Aí chega lá, no primeiro dia, você já dá a alma, já. Eu tenho que comer, pastor, como que eu vou ficar sem comer? Então, querido, se você vê a seriedade desse processo de provação, é muito grande. Sabe por quê? Porque quem aceitar a marca não tem mais salvação. Está no livro de Apocalipse. Agora, e diz aí mesmo no livro de Daniel, que os que são entendidos somos nós. Que somos entendidos, sabemos de tudo, como vai ser, o que acontece? Muitos cairão à espada, serão presos. Então, muitos de nós que nos negarmos a aceitar a marca, além das restrições, passaremos, pode ser submetido, olha só. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Quer dizer, você vai falar, olha, cuidado, isso é um controle mundial, quer controlar a tua vida, quer controlar a tua alma, quer ter poder sobre a tua salvação. O sábio vai explicar a muitos, mas todavia, o que diz? Cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Então entenda, queridos, em nome de Jesus, que a palavra de Deus está dizendo. Você precisa se posicionar diante do Senhor. A prova, ela vai separar quem é firme de quem é convencido e de quem é realmente convertido. O fogo, ele se refere às adversidades que vão testar seu caráter, vão testar sua perseverança. E você, o quê? Precisa ser moldado para estar forte naquele grande dia e diante do dia do Senhor. Porque diz Lucas 21, que você possa e eu possa estar em pé diante do Filho de Deus em nome de Jesus. Eu particularmente creio no arrebatamento logo no começo. O que seria? O anticristo aparecer e começar já a contagem regressiva nossa. Então há muitas bases para eu defender essa visão que eu tenho. Porém, também entendo que se for no meio, né, dos 7 anos, também estou pronta para, né, no comer, no beber, fazer o quê? Porque sabe o que é interessante, queridos? Diz o livro de Apocalipse, que todos os que morreram pela mão do anticristo, olha só, você viu lá, né? Quem é entendido, que sabe que o anticristo é o anticristo,
ele vai ensinar os outros. Fala, olha, ele é um instrumento de Satanás, ele é contra Cristo, ele blasfema contra Cristo, ele quer que você perca a sua alma, você vai ensinar. Você não pode aceitar a marca, porque você vai comprometer sua alma para sempre. Então, nós vamos ensinar. Então, muitos vão o quê? Vão ser mortos. Pela espada, pelo fogo, vão ser presos, vão ser roubados. O que é roubado? Lembra lá que faziam? Saqueiam tudo que é da pessoa. E aí, o que acontece? Mas só que a Bíblia fala assim, queridos, que os mortos que morrerem nesses 7 anos, depois dos 7 anos já vão ressuscitar. Então, você acha que eu estou ligando? Ainda que me matasse ali, depois dos 7 anos você já vai estar vivo, ressuscitado, porque você vai estar com Jesus e salvou a tua alma. Então, prepara o teu coração e seja forte diante das lutinhas dessa vida. Nós fomos no hospital esses dias, queridos. Que tristeza, que tristeza. Como tem gente sofrendo. Como tem gente, sabe, sofrendo profundamente. Sabe, pessoas que nem medicamento mais dão jeito na dor da pessoa, nem medicamentos fortíssimos, e as pessoas estão sofrendo lá, e nós não temos dimensão do que é um sofrimento. Então eu quero te dizer, você é abençoado, o Senhor tem abençoado tua vida. Então, em nome de Jesus, ser forte e corajoso, e eu quero profetizar mais, seja ouro. Seja ouro. Seja ouro no dia bom, seja ouro no dia mau. Mostre que o poder de Deus está na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Coloca para nós, Mateus, Apocalipse 20, só para você. Aqui, é o momento que acaba os 7 anos. Acabou os 7 anos do anticristo. Tem tempo determinado. E olha o que diz, versículo... Pode colocar, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas, olha só, dos decapitados, versículo 4, isso, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. O que eles fizeram? O que eles estavam com flor na mão? Eles tinham sido o quê, irmãos? Decapitados. Vi a alma dos decapitados. Está vendo aí? Vi ainda as almas dos decapitados. Você sabe o que é decapitado? Aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Vi a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. São esses que vão dizer, não, eu quero Jesus, eu não nego Jesus. Jesus é o Salvador. Agora, olha que interessante, ó. A alma dos decapitados por causa que testemunharam de Jesus. Bem como por causa da palavra de Deus, porque defenderam a palavra de Deus. Porque o anticristo quer quebrar os princípios divinos. E olha agora, olha só. Tantos quanto não adoraram a besta. O anticristo vai ordenar, adorem a imagem da besta. Adorem. Quem não adorar, vai ser morto. E aí, o que diz aqui? Que João viu esses que foram mortos, que foram decapitados, porque não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não o quê? Não receberam a marca. De novo, não receberam a marca na fronte e na mão. Está vendo aí? Apocalipse 20, versículo 4. E diz o quê? Depois dos 7 anos... E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém? Então, querido, não receberam a marca, preferiram serem mortos a adorar a besta. Não adoraram a besta, preferiram ser mortos. Não aceitaram a marca, nem na fronte,
nem na mão. Eles foram mortos naquele momento. Mas o quê? Viveram depois e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que importa é a salvação da tua alma em nome de Jesus. Então, guarda o teu coração, seja forte nas batalhas da tua vida. Eu não sei qual tem sido a sua provação nessa terra, mas para de blasfemar de Deus por causa de problema. Para de blasfemar de Deus por causa de dificuldade. Já pensou Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha começasse a ofender a Deus? Chega, na hora da fornalha, é hora de você mostrar que você é ouro, que você está pronto, que você é maduro, que você tem certeza da tua fé, e Deus vai te dar a coroa da vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Então, meu recadinho, se vai ser daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos, se vai ser em 2030, eu não sei. Mas eu quero te falar, pelo amor de Jesus, não aceite a marca na fronte e nem na mão direita. Amém? Não aceite, porque você estará comprometendo a tua própria alma para sempre. E o Senhor, Ele quer nos dar vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Bem-aventurado é quem suporta a provação. Se você não consegue suportar provação agora, provação que são provações que nem se comparam ao que virá num futuro. Se você não consegue suportar agora, o que você acha que você vai fazer diante de uma ameaça de morte? Ou nega Jesus, ou morre. O que você acha? Querido, o que vai ter de cristão negando a fé, adorando a besta, que é o próprio Satanás? A besta é o próprio Satanás. O que vai ter de gente? Você nem imagina, queridos. E isso é muito sério. E você precisa ter na tua alma essa firmeza espiritual. Você não tem uma religião. Você tem o único e suficiente Salvador da tua alma, que é o Senhor Jesus. Não há outro caminho, não há outro Deus, não há, só há um Deus, eterno Pai e o nosso Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, fale com Deus agora. Eu não sei qual tem sido a sua provação, eu não sei qual tem sido a sua fornalha, eu não sei o que o fogo tem gerado em você. Se você tem enfraquecido, desviado, blasfemado, se você tem negado o nome do Senhor, em nome de Jesus, peça perdão a Deus, se arrependa, porque nesses finais dos tempos nós seremos embranquecidos, nós seremos